Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora. Sou o professor Ricardo, a nossa aula é de física. Física, o assunto de hoje é força, um tratamento vetorial. O concurso é Academia do Barro Branco, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, nós estamos na aula 3, certo? Nas aulas anteriores, nós estudamos o movimento, só que nós estudamos o movimento sem se preocupar com as suas causas, porque na cinemática, nós estudamos o movimento sem se preocupar com as causas. Na dinâmica, nós vamos estudar o movimento, só que nós vamos sim se preocupar com as suas causas, certo? A dinâmica estuda o movimento relacionado com as suas causas. E o que causa o movimento de um corpo? Ora, a força que atua sobre ele, certo? Então, a força que atua sobre o corpo é a causa desse corpo estar realizando um movimento. E é o que nós vamos ver de agora em diante no estudo da dinâmica, certo? E vamos imaginar, então, um corpo qualquer que esteja em repouso, certo? Esse corpo está parado, V0 igual a 0, está em repouso. Ora, ele jamais sairá desse estado de repouso se sobre ele não atuar uma força, certo? Então, se não atuar sobre esse corpo uma força resultante, não nula, ou seja, uma força diferente de 0, esse corpo sozinho ele não vai sair do repouso. Então, daqui a gente já consegue tirar uma definição, um conceito de força, certo? Força é o fruto da interação entre dois corpos, certo? Porque sozinho esse corpo aqui, ele não consegue sair do seu estado de repouso, certo? Precisa de um outro agente que transmita, que faça com que atue uma força sobre ele. Então, nós podemos definir a força como interação entre dois corpos, certo? Cabe aqui lembrar também que a força é uma grandeza vetorial. Ah, Ricardo, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, comparar, certo? E vetorial? Vetorial é uma grandeza cujo a característica dela, ela só fica caracterizada se ela tiver intensidade ou módulo, direção e sentido. Então, uma grandeza vetorial se caracteriza por ter intensidade ou módulo, direção ou sentido. E uma grandeza escalar, ela se caracteriza apenas pela sua intensidade ou módulo, certo? O que é intensidade ou módulo? É o valor numérico que aquela grandeza tem. Por exemplo, quando você vai tirar a temperatura do seu corpo, está em um estado febril ali, vai tirar a temperatura do corpo, você pega o termômetro, bota lá no braço, conta um tempo, depois de um tempo você tira, olha lá e está lá marcando 38 graus centígrados. Ora, só esse valor aqui, 38 graus, é perfeitamente... se você falar para qualquer pessoa que você está com uma temperatura de 38 graus, qualquer pessoa vai saber que você está com uma temperatura tal que tem uma febre, por exemplo, né? Se você chegar, ver no termômetro, ver que antes de sair de casa para ir trabalhar, você vê que está 25 graus centígrados,
Se você falar para qualquer pessoa que a temperatura hoje é 25 graus centígrados, isso fica totalmente caracterizado para quem você está falando. Ela consegue mensurar o que é aquela temperatura de 25 graus centígrados. Isso nas grandezas escalares, porque ela só precisa da caracterização da intensidade. Você não precisa dizer que está 25 graus na direção sul, no sentido positivo do eixo X, certo? Você precisa dizer apenas o número, o valor que a pessoa já vai entender. Nas grandezas vetoriais isso não acontece. A força, como é uma grandeza vetorial, você, além de dizer que existe uma força atuando naquele corpo, uma força, vamos dizer, de 10 newtons, você tem que dizer ainda a direção e o sentido. Está na direção vertical e no sentido e o sentido é para cima, né? Por exemplo, você tem aqui um balde qualquer, certo? Você tem um balde aqui, e esse balde tem uma alça, e nessa alça está preso uma cordinha, e nessa corda aqui, vamos fazer melhor, essa corda ficou meio... Vamos apagar aqui a corda. Vamos fazer outra corda. Tem uma corda. Opa, piorou a corda. Tá reto isso aqui. E aqui tem uma mãozinha segurando essa corda. Certo? E essa mão puxa a corda com o balde para cima. Certo? Então, a força que ele faz, ele tem uma determinada velocidade, tem uma determinada intensidade que a gente caracteriza por essa flecha que nós chamamos de vetor. O que é um vetor? É um segmento de reta orientado, certo? Isso aqui é um segmento de reta orientado, é o que nós chamamos de vetor. Um segmento de reta com orientação, que é a flechinha apontando para onde o vetor aponta. Então, o comprimento desse vetor aqui é a intensidade da minha força, é o módulo da minha força, é o módulo com que eu estou puxando. A direção é para cima, a direção é vertical aqui. O sentido é para cima. Eu poderia ter a direção vertical e o sentido de aplicação da força, por exemplo, ser para baixo. Ou poderia ter a força apontando para a direita ou para a esquerda, ou até mesmo inclinada para qualquer um dos lados, certo? Então, uma grandeza vetorial, ela se caracteriza pela sua intensidade ou módulo, direção e sentido, certo? Eu preciso desses três entes para poder caracterizar uma grandeza vetorial, no caso aqui que a gente está estudando, a força, certo? Certo, já definimos o que é a força, já vimos que a força é uma grandeza vetorial, e agora nós vamos ver os efeitos da força. Quais os efeitos que a força é capaz de produzir quando aplicada em um corpo? Uma delas é a deformação, certo? Se você pegar uma bola de borracha, de silicone, sei lá, e você apertar, você vai ver que essa bola se deforma, certo? Por que ela está se deformando? Porque sua mão está exercendo uma força sobre aquele material que está se deformando, certo? Então, a deformação é um dos efeitos da força no corpo, certo? Essa deformação ela tem um estudo característico, mas não está no nosso edital. Então, nós não vamos estudar a deformação em si, certo? Outro efeito da força é o equilíbrio, certo? O equilíbrio também é um exemplo, é um efeito causado pela força, né? Ou, por exemplo, a gente prende
um corpo através do fio, como aqui no balde, né? E a força que esse fio faz, ela promove o equilíbrio, né? Eu poderia segurar aquele balde ali pelo fio e manter ele num estado de equilíbrio, certo? De forma que o conteúdo que está dentro do corpo não virasse. É a mesma coisa quando eu prego um quadro na parede. Eu boto ele de tal forma que ele fique equilibrado e esse quadro não venha a cair. Mas assim como a deformação, o equilíbrio também não está no nosso edital, certo? O outro efeito que a força causa e que vai ser o fruto do nosso estudo é a alteração da velocidade. Esse sim está no nosso edital, certo? Então, a alteração da velocidade é um efeito da força interagindo no corpo. E como é que ocorre essa alteração de velocidade? Nós já vimos na aula passada, isso mesmo, ele ocorre com a aceleração, ou seja, o corpo que está sofrendo a aceleração, ele tem a sua velocidade alterada, certo? E como eu faço para medir a força, certo? Já que essa intensidade ela pode ser medida por um instrumento chamado dinamômetro, certo? O dinamômetro é uma mola, é um instrumento que é basicamente uma mola que se deforma quando recebe a ação de uma força qualquer, certo? Eu tenho aqui o dinamômetro, pode ser uma régua graduada, certo? E ela tem uma mola aqui, né? E preso a essa mola tem um fio, geralmente com um gancho aqui, onde eu vou pregar onde eu vou colocar o material que eu quero medir a força, certo? Isso não vem ao caso, só para a gente ter conhecimento, né? Mas, então, o dinamômetro é o instrumento que mede a força, e a força no sistema internacional ela é medida em Newton, certo? O símbolo é o N maiúsculo, que significa Newton. Isso, obviamente, em homenagem a Sir Isaac Newton, né, que foi o camarada que escreveu as 3 leis que nós vamos ver na aula próxima, certo? Na aula do futuro, nós vamos estudar as 3 leis de Newton, certo? Então, o instrumento que se mede força é o dinamômetro. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton, certo? E os tipos de força... obrigado. E os tipos de forças que existem, né? As forças que podem ser trocadas com os corpos, né? Então, nós temos na natureza 2 tipos de força: a força de contato e a força de campo. Como o próprio nome diz, a força de contato é uma força que existe quando a interação se dá por contato, né? Uma pessoa empurrando um carro quebrado na rua é uma força de contato. Por quê? A pessoa entra em contato com o carro e empurra o carro. Ele transfere as forças dos seus músculos que ele está fazendo para colocar o carro em movimento. E existe as forças de campo, que são as forças de interação à distância, certo? São forças que você não precisa entrar em contato com o corpo para que
resulte aquela força. Um exemplo é a força gravitacional, certo? Eu não preciso entrar em contato com nenhum corpo para que a força gravitacional exista, certo? As forças de interação à distância também pode ser a força elétrica, certo? Então, as forças de contato são aquelas que necessariamente precisa de contato entre os corpos. E as forças de campo são em que a interação ocorre à distância, certo? Então, as forças que nós vamos estudar, a primeira delas é a força peso, certo? O que é a força peso? É uma força de campo gravitacional. Força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto que é colocado próximo à sua superfície, certo? Então, a força-peso é a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado sobre a sua superfície. Então, vamos supor que aqui está a superfície da Terra e existe um objeto nesse ponto e a força-peso é essa força aqui, certo? É uma força, aqui é a força-peso, ela é uma força que ela tem direção vertical, certo? E sentido para baixo. Ou seja, a força-peso sempre aponta para baixo, certo? Quando nós estudamos a lei de Newton, nós vamos ver mais detalhadamente cada uma dessas forças, certo? Também vamos estudar a força de tração. O que é a força de tração? É a força que é aplicada, por exemplo, por um fio, né, sobre um corpo. É aquela força ali do balde, né, que eu mostrei, certo? Então, a força de tração, que eu vou chamar de T, ela tem a direção do fio, né? E o sentido dela é o sentido para onde eu estou puxando, né? Se eu estou puxando para cima, o sentido dela vai ser para cima. Se eu estiver puxando para baixo, vai ser para baixo. Se eu estiver puxando para o lado, vai ser para o lado, né? Então depende da onde eu estiver puxando esse fio, certo? Existe também a força normal. O que é a força normal? É a força de reação, normal de apoio, certo? Essa força normal, ela é chamada de N, certo? E, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui e coloco um livro em cima dessa mesa, certo? Então, qual força que tem atuando nesse livro? Ora, a força peso, que sempre aponta para baixo. É o peso do livro, certo? Só que existe uma força que impede com que esse livro ele acabe penetrando na mesa, né? A pressão que esse livro exerce sobre a mesa, ele não penetra na mesa porque existe
uma força de reação que é chamada de força normal, certo? Então, a força normal, ela vai ter a direção perpendicular à superfície de contato, certo? Se a superfície de contato está aqui, a normal, ela vai ser perpendicular à superfície de contato, certo? E ela tem o sentido que é contrário à força peso, certo? E por fim, todas essas forças aqui nós vamos ver melhor quando nós lá formos estudar as leis de Newton. Aqui eu só estou dando um panorama, tá? E nós vamos estudar também a força de atrito. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, certo? Então, eu tenho, por exemplo, um bloco se movimentando nesse plano e tem uma força F atuando nesse bloco nessa direção e sentido. Aqui existe uma força de atrito, ou seja, uma força que se opõe ao movimento. Se o movimento está no sentido positivo do eixo X, a força de atrito ela vai estar no sentido negativo, porque ela está se opondo ao movimento, certo? Então, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, certo? Então, nós vimos as forças peso, tração, normal e atrito. Essas forças que nós vamos estudar mais detalhadamente quando nós formos estudar as leis de Newton na próxima aula, certo? O que nós vamos ver agora é a resultante das forças. Então, o que seria a resultante das forças? Então, a gente não podemos ver na maioria das situações práticas, quando nós vamos estudar um corpo, esse corpo às vezes está sujeito a várias forças, e essas forças agem simultaneamente, né? Por exemplo, você vê um carro numa estrada ou um lustre preso por correntes no teto, né? Então, o que acontece? Existem várias forças, né, que atuam, que agem sobre um determinado corpo. E, via de regra, normalmente nós conseguimos substituir todas as forças que estão sendo aplicadas no corpo por uma única força que a gente chama de resultante das forças, né? Ou força resultante, que a gente representa geralmente por Fr minúsculo, né? A característica dessa força resultante é que ela tem a capacidade de produzir o mesmo efeito que todas as outras forças juntas, certo? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que a força resultante em si, ela não é uma força aplicada no corpo, certo? E sim, ela é uma força que substitui todas as outras, tá? E quando essa força resultante ela é diferente de zero, ou seja, ela não é nula, ela vai produzir a variação na velocidade do corpo, que é o que nós é o objeto do nosso estudo, né? Então vamos supor que existe N forças atuando simultaneamente num objeto qualquer. Como é que a gente vai obter a resultante das forças? Nós vamos obter a resultante da força mediante a adição vetorial dessas N forças, certo? Como é que é? Força resultante vai ser o quê? O somatório, né, de N forças, certo?
certo? Então, somatório de todas as forças, né? N vezes. Isso pode ser representado da seguinte maneira, né? Então, F1, a força resultante, é o somatório de todas as forças que atuam no corpo, certo? Por exemplo, eu tenho um corpo qualquer aqui e eu tenho uma força F1 atuando no corpo, eu tenho outra força F2, outra força F3, né? E a força Fn. Lá. Então, o que seria a força resultante? No caso, o corpo seria o mesmo e a força resultante seria uma única força, né, que produziria o mesmo efeito que essas N forças demais, certo? Vamos ver na prática como isso funciona. Então, vamos supor que sobre um corpo de dimensões desprezíveis atuem duas forças. As intensidades da força são F1 igual a 8 newtons e F2 igual a 6 newtons, né? E eu quero saber entre quais valores se situa a intensidade da força resultante, certo? Então vamos supor que o corpo está aqui e existe a força F1 de 8 newtons e a força F2 de 6 newtons atuando nesse corpo. Então, sempre que as forças que atuam sobre o corpo tiverem mesma direção e sentido, a força resultante terá o seu valor máximo. Porque a soma vetorial de dois vetores que têm mesma direção e sentido é a soma desses dois vetores. Então, eu somo esses dois vetores. Se eles têm mesma direção e sentido, a força resultante vai ser a soma deles. 8 mais 6, 14 newtons, certo? Vai ser a força resultante que atua nesse corpo, se eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, se por um acaso eles não tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, a força de 8 newtons tem um sentido e a força de 6 newtons tem outro sentido. Como é que vai ser essa força resultante? Então, mesma direção, porém, sentido contrário, a força resultante vai ser mínima. Ou seja, F1 vai estar apontando nesse sentido, F2 vai estar apontando nesse sentido e a resultante vai estar aqui, força resultante. Ou seja, a força resultante vai ser F1 menos F2. A força resultante vai ser o quê? 8 menos 6, que vai ser 2 newtons, certo? Vale lembrar aqui que nesse caso a resultante tem a mesma direção das forças componentes, tá? Ó, ela tem a mesma direção, porém o sentido vai coincidir com a força de maior módulo, tá? Tem a mesma direção na direção horizontal. Agora o sentido, ela vai ter o sentido da força de maior módulo, no caso aponta o mesmo sentido que a força F1, certo? Então, nós vimos, né, que
o valor das forças da força resultante, para qualquer situação que essas duas forças atuam, ela vai estar entre 2 newtons, porque quando elas tiverem mesma direção, porém sentido contrário, a força resultante vai ser o seu valor mínimo. E vai ter entre 2 newtons e 14 newtons, porque quando ela estiver na mesma direção e mesmo sentido, essa força resultante ela vai ter seu valor máximo. Então a força resultante está entre 2 e 14 newtons. Eu posso ter outras configurações de forças aqui, mas elas vão estar dentro desse valor, entre 2 e 14 newtons. E foi isso que eu perguntei. Qual o valor em quais valores a força resultante vai estar entre quais valores as forças resultantes podem estar, certo? Então, mesma direção e mesmo sentido, força resultante máxima. Mesma direção, porém sentido contrário, força resultante mínima, certo? Vamos ao simulador para a gente ver mais uma operação aqui com esses vetores. Então vamos supor que aqui existe uma partícula, certo? Uma partícula de dimensões desprezíveis, tudo mais, né? E sobre ela atua aqui essa força F1, essa força F2 e essa força F3, certo? E eu quero saber qual é a intensidade, direção e o sentido da força resultante. Vamos considerar que cada quadrado desse aqui seja 1 newton, certo? Então, como é que eu vou fazer essa operação vetorial aqui, certo? Como é que eu vou saber onde que está o vetor resultante? Eu vou mostrar para vocês que existe a regra do polígono, né, que é para a gente fazer essa soma vetorial. Eu vou mostrar aqui a força, né? Deixa eu ver aqui. Era para estar funcionando. Vamos ver. Tá, vamos lá. A caneta e o simulador não funcionam ao mesmo tempo. Então eu vou só marcando aqui, ó. Então aqui nós temos F1, né, F2 e F3. Cada um desse quadrado aqui, ele mede 1 newton, a intensidade da força. E eu quero agora, pela regra do polígono, marcar qual é a força resultante. Eu vou marcar aqui a soma, que ele vai me mostrar o vetor. Esse é o vetor resultante da soma desses três vetores, F1, F2 e F3. Só que como é que essa soma é feita? Olha, eu pego o vetor F1 está aqui, e ele vai até esse ponto. Eu vou pegar o F2 e vou transpor ele para cá, certo? Onde acabou o F, todos os três começaram no mesmo ponto, mesma origem, né? Ponto de aplicação da força. Eu peguei o vetor 2 e transpus ele para o final do vetor 1. E vou fazer a mesma coisa com o vetor 3, transpor ele para o final do vetor 2, certo? Esse aqui é o ponto resultante, que se eu pegar a soma aqui e botar aqui, ó, certo? É o vetor resultante, certo? A soma que ele me mostrou aqui, se eu tirar, ó, mostrar, é a soma do vetor resultante. Então, a intensidade dele, como eu disse que cada um desse quadradinho mede 1 newton, ó, se eu contar 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A intensidade desse vetor é... Agora já eu não vou usar mais, né? A intensidade desse vetor é 7 newtons. A direção é a direção horizontal e o sentido é o sentido positivo do eixo X. Por quê? Ele sai lá da origem
do vetor, certo? Do ponto de aplicação das forças e chega no último vetor lá, ó. Eu não botei o vetor 2, ele começa onde termina o vetor 1 e vai até o vetor 3, o que começa aonde termina o vetor 2 e vai até esse ponto. E o vetor resultante, ele começa no ponto de aplicação lá, onde estavam os 3 vetores e vai até o início do vetor 3, certo? Então, essa aqui é a regra do polígono, certo? Que é para gente, que nós usamos também para resolver essas situações. Esse aqui é o vetor resultante, que é a soma de F1 mais F2 mais F3. É o vetor resultante de intensidade 7 newton, direção horizontal e sentido para a direita, certo? Então agora vamos considerar, isso aqui está reto, tá? Um plano inclinado. E aqui no plano inclinado eu tenho um bloco, certo? Que está em repouso, certo? Então eu quero ver que nós indicarmos a força peso, a força normal e a força de atrito que atua no bloco, certo? Então a gente vai fazer o que a gente chama de diagrama de forças. Diagrama de forças, certo? Primeiro, vou fazer a força peso. A força peso, lembra lá que é uma força que sempre aponta para baixo, certo? Ó, a força peso, ela sempre aponta para baixo, certo? Está sempre na vertical. Então essa aqui é a força peso, apontando para baixo. A força normal é uma força de reação ao contato e ela é perpendicular à superfície de contato. Se a superfície de contato está aqui, ela é perpendicular, elas têm que estar aqui. Perpendicular, ela está fazendo uma força, ela está fazendo um ângulo de 90 graus. Então essa aqui é a normal. Então já fizemos a força peso, que sempre aponta para baixo, a normal, que é perpendicular à superfície de contato, e agora nós temos que fazer a força de atrito. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento. Então, a força de atrito, ela está para cá. Ah, Ricardo, como que você sabe que está para aí? Porque a tendência natural desse corpo é de descer, né? Não de subir. Ele não vai subir se nenhuma força atuar sobre ele. Quando nós formos estudar o atrito, nós vamos ver que existe o atrito estático, a força de atrito estática e a força de atrito dinâmica, certo? A força de atrito estática é a força que está atuando aqui, certo? Nesse momento. Por quê? A força de atrito estática é a força mínima necessária para você colocar esse bloco em movimento. Enquanto a força de atrito for a força resultante no sentido do movimento, aqui o atrito estático for maior do que uma força que eu aplique para cá, esse bloco não vai se mexer. A partir do momento que eu fizer uma força F maior que a força de atrito estática, esse bloco vai começar a se mexer na direção de F, certo? Ah, e a força de atrito vai sumir? Não. Aí nós vamos ter uma força de atrito, só que diferente, uma força de atrito dinâmica, certo? Mas isso, aula do futuro, certo? Então tá aqui, fiz um diagrama onde eu mostrei as 3 forças que atuam no corpo, né? Peso, sempre apontando para baixo, normal, perpendicular à superfície de contato, e a força de atrito, a força que se opõe ao movimento. Agora, pessoal, vamos ver o equilíbrio
de uma partícula. Quando é que a gente diz que uma partícula está em equilíbrio? Quando ela vai estar em equilíbrio quando ela não sofrer a ação de nenhuma força ou quando as forças que atuam nela acabarem se neutralizando, certo? Dessa forma, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que a força resultante vai ser igual a zero. Quando a força resultante for igual a zero, essa partícula está em equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser estático, certo? Se o corpo estiver em repouso, ou ele pode ser dinâmico. Esse corpo vai estar em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, o equilíbrio de uma partícula se dá quando a força resultante sobre ela, aliás, o equilíbrio vai se dar quando não agir nenhuma força sobre ela ou quando a força resultante que age sobre ela for igual a zero, certo? E no caso de um corpo que tem duas forças que atuam sobre ele, eu tenho um corpo aqui e aqui eu tenho uma força F1 que atua nesse sentido e uma outra força F2 de mesmo módulo e direção, porém de sentido contrário. Para esse corpo estar em equilíbrio, eu tenho que o módulo de F1 tem que ser igual ao módulo de F2. Ou seja, a força resultante que atua nesse corpo tem que ser igual a zero, certo? Então, forças que têm a mesma intensidade, mesma direção e sentido opostos, elas, para ter a força resultante igual a zero, o módulo delas tem que ser igual, certo? E se sobre o corpo atuarem mais de duas forças. Então vamos voltar aqui para o simulador para nós vermos quando nós tivermos três forças atuando sobre o mesmo corpo. Vamos considerar que aqui nós temos um corpo, né? E isso aqui é um caso especial porque nós temos um corpo, uma partícula, sob a ação de três forças que são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, e não colineares, ou seja, elas não estão na mesma direção, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui a força F1, tenho a força F2 e a força F3. E eu quero saber se esse corpo está em equilíbrio ou não, certo? É uma pergunta. Eu tenho um corpo que está sob a ação de três forças, as forças estão representadas sobre esse gráfico. Eu quero saber se esse corpo está em equilíbrio ou não. Para me saber, eu tenho que ver qual a força resultante que atua sobre o corpo. Se a força resultante for igual a zero, esse corpo vai estar em equilíbrio. Se for diferente de zero, não vai estar. Então vamos marcar aqui para ver qual é a soma. A soma não me apareceu nada. Ora, por que não apareceu nada? Porque eu vou pegar, aqui está F1, vou pegar F2 e vou transpor para cá, para o final de F1, e vou fazer a mesma coisa com F3 para o final de F2, certo? Olha só, eu obtive um polígono, uma linha poligonial fechada, ou seja, toda vez que eu conseguir uma linha, um polígono fechado dos vetores, repare que o fim de um vetor coincide com o início do outro, o fim de um vetor coincide com o início do outro, e o fim de um vetor coincide com o início do outro. Quando eu tiver essa situação, eu digo que o corpo está em equilíbrio, porque a força resultante é igual a zero. Toda vez que o vetores formar um polígono fechado, tiver uma linha poligonal fechada, a força resultante vai ser igual a zero, certo? Então, esses três vetores que estavam atuando sobre o corpo
mantém o corpo em equilíbrio, porque a força resultante é igual a zero, porque toda vez que eu tiver um polígono fechado, ali a força resultante é igual a zero. Isso a gente pode ver, ó, se eu voltar aqui na situação, se eu aumentar a intensidade de qualquer um vetor, vocês podem ver que vai aparecer uma força resultante, porque a soma está marcada aqui, vai aparecer uma força resultante, certo? Até o ponto que certo? Então, na situação, porque se eu fizer, justamente agora, se eu fizer aqui, ó, eu não tenho uma linha fechada, certo? Não está fechado, ó, sobrou isso aqui, ok? Então, toda vez que eu tiver uma linha poligonal fechada, a força resultante é igual a zero. Então, isso aí, pessoal, é o que nós íamos ver sobre o tratamento vetorial da força, certo? Agora, nós vamos ver exercícios da VUNESP, como a VUNESP cobra ou cobrou esses exercícios nas suas questões, certo? Para depois, na aula seguinte, nós vermos como é que trabalhamos com as leis de Newton, certo? Então, vamos para a prática agora, que é o que interessa. Vamos lá, então vamos ver como é que a VUNESP cobrou essa questão na prova. Ó, primeira questão. O diagrama vetorial mostra em escala duas forças atuando num objeto de massa m. Então aqui está o objeto de massa m e duas forças, F1 e F2. O módulo da resultante dessas duas forças que estão atuando no objeto é em newtons. Então, como é que eu vou fazer? A regra, aquela lá do polígono, certo? Eu vou pegar esse vetor aqui e vou transpor ele para cá. Ó, são duas unidades. Ó, duas unidades. E fechei aqui, certo? O vetor resultante vai estar aqui, ó. Vetor resultante. Esse aqui, F resultante, é a soma de F1 mais F2. Agora eu tenho que prestar atenção aqui. A escala diz que cada quadradinho vale 2 newtons. Ó, então, 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado, 4 quadrado. Então, se cada quadrado vale 2 newtons e eu tenho 4 quadrados, então a força resultante é de 8 newtons, gabarito letra D. Mais uma questão da VUNESP. Questão 2. Um corpo de massa M e peso P. Então o corpo aqui tem massa M e peso P. Está suspenso por dois fios, 1 e 2, da maneira mostrada na figura 1. A figura 2, em escala, as forças T1 e T2, que equilibram o peso P exercida respectivamente pelo fio 1 e 2 sobre o corpo. Então aqui nós temos a representação gráfica das forças T1, que é da força de tração desse fio, e T2 desse outro fio. O corpo está aqui, né? E existe uma força-peso para baixo, que na verdade é o que ele quer saber, a intensidade dessa força. Aqui nós vamos ver que nós podemos decompor também a força nas suas componentes horizontais e verticais, certo? Então nós temos aqui o ângulo de 45 graus, quer dizer que se eu decompor essa componente da força T1 na horizontal, eu tenho ela aqui, e se eu decompor
na vertical, eu tenho esta componente aqui, certo? Então, essa aqui é T1 na X e essa aqui T2 na Y. Aqui também eu tenho T2 na X e também tenho T2 na Y, certo? Então eu tenho a força-peso, como ela sempre aponta para baixo, ela vai ser, e o sistema está em equilíbrio, porque ele está dizendo, eu vou ter que a força-peso, ela vai ser igual ao quê? A T1Y mais T2Y, certo? A força-peso é o quê? Como aqui está dizendo que a escala é de 1 newton, então ela pega dois quadradinhos, T2Y é 2 newton, T1Y é 2 newton e T2Y é 2 newton. Então a força-peso é uma força de 4 newtons. Então o gabarito, letra D, certo? Decompondo as forças na vertical e na horizontal, certo? Na vertical eu tenho T1x, quer dizer, na horizontal T1x e na vertical T1y. Na horizontal T2 e x e na vertical T2y. T1x e T2x se anulam porque são de mesma direção e intensidade, porém de sentido contrário. E T1y mais T2y se anula junto com a P, certo? Porque para que o sistema esteja em equilíbrio, certo? Vamos lá, questão 3. Um bloco de peso 6 newtons está suspenso por um fio que se junta a dois outros no ponto P, como mostra a figura 1. Dois estudantes tentando representar as forças que atuam em P e que mantêm em equilíbrio, fizeram os seguintes diagramas vetoriais usando a escala indicada na figura 2 a seguir. Então vamos ver as figuras. Então, aqui está a figura representada, né? Existe uma corda, a outra corda, as duas estão presas no ponto P, e ainda existe um corpo de peso 6 newtons pendurado nessas duas cordas. E aqui está, na figura 2, a representação que o estudante 1 fez do diagrama e o que o estudante 2 fez do diagrama. E ele quer saber se algum dos diagramas está correto e justifique sua resposta, né? Já de cara a gente pode ver que os dois diagramas estão errados, né? Estão errados porque o sistema, ele falou que está em equilíbrio, e aqui o sistema não está em equilíbrio. As forças resultantes aqui não é igual a zero. A força resultante aqui é diferente de zero. Por quê? Existe a componente da tração T na direção Y, certo? E a componente da tração T na direção X, certo? Existem essas duas forças que não estão representadas aqui. Eles só representaram esta tração aqui, a força-peso, e a tração aqui nessa corda que faz um ângulo de 45 graus. Só que essa tração aqui, ela tem uma componente na direção Y e outra componente na direção X, para que esse sistema esteja em equilíbrio. Sim, certo, pessoal? Então, essa aqui é as questões que eu achei da VUNESP sobre o assunto, né? O assunto não se encerra aqui, né? Nós vamos estudar na próxima aula as leis de Newton e, no momento oportuno na nossa revisão,
Se eu achar mais questões da VUNESP, eu vou colocar mais questões da VUNESP sobre o assunto, ou se eu não achar, eu vou trazer outras questões que eu julgo interessantes para que a gente possa fazer também uma revisão do assunto. Então, espero encontrá-los na próxima aula sobre as leis de Newton. Até mais!